Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro, e o tema do estudo de hoje é: a alma que pecar, essa morrerá. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, cujo tema, a alma que pecar, morrerá, é Romanos, capítulo 5, versículo 13. E aqui, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A vida do ser humano, neste planeta pecaminoso, é frágil e transitória, conforme Isaías capítulo 40, do verso 1 ao 8. Nada infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza. A morte é a consequência natural do pecado que afeta toda a vida nesse mundo. Sobre esse assunto há dois conceitos bíblicos importantes. Um é que os seres humanos e os animais morrem. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e 20 diz o seguinte, preste atenção: o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Lembrando que essa passagem está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 19 e 20. O segundo conceito é que a morte física de uma pessoa implica a cessação de sua existência como alma vivente, que, como aprendemos no estudo de ontem, vem do hebraico Nefesh Shayah. Em Gênesis 2,16, Deus havia alertado Adão e Eva de que, se pecassem, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Ecoando essa advertência, o Senhor reforçou em Ezequiel, capítulo 18, versos 4 e 20. Lá Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Repito e preste bem atenção: a alma que pecar, essa morrerá. Essa afirmação tem duas implicações principais. Uma é que, uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob o inevitável processo de envelhecimento e morte, conforme diz claramente Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 18 e o verso 23. Outra é que esse conceito bíblico invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. Se a alma fosse imortal e existisse em outro reino após a morte, não morreríamos realmente afinal, não é? Pense bem. A solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma sem corpo que migra para o paraíso ou para o purgatório ou até mesmo para o inferno. A solução, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, a solução é a ressurreição final dos que morreram em Cristo. Em seu sermão sobre o pão da vida, Jesus Cristo declarou, e eu encerro com essa declaração do Senhor, que está em João, capítulo 6, verso 40. A vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, de acordo com os textos que estudamos hoje, a Bíblia é muito clara, não há espaço para equívocos. Não existe uma alma imortal. Na verdade, quando Deus usa o termo alma, Ele está falando do ser humano como um todo. Todos pecaram, a Bíblia é clara. E Ele diz aqui em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Essa noção de uma imortalidade da alma começou com Lúcifer, lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva: é certo que não morrereis. Mas a Bíblia diz o contrário. Por isso é importante estudar a Bíblia. E eu te pergunto mais uma vez: você já estudou sua Bíblia hoje? Se não, estude.
E na conclusão do nosso estudo, quero fazer aqui uma menção muito importante, muito especial. Hoje, 10 de outubro, é aniversário da minha mãe. E eu sei que ela está ouvindo esse áudio e eu deixo aqui um abraço especial para a senhora minha mãe. Que o Todo-Poderoso Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo que está aí com a senhora, continue te abençoando, te protegendo e saiba que eu amo muito a senhora. Desejo que Deus abençoe esse novo ano de vida que Ele está te dando, mas abençoe muito, mas muito mesmo. Eu amo a senhora demais da conta. Feliz aniversário, vó. Feliz aniversário, vó. Que Deus abençoe muito a senhora. Amém. Eu te amo muito, vó. Eu também te amo, vó. Um feliz aniversário, mãe. E eu termino deixando com você o texto bíblico da leitura de hoje, que está em Mateus, do capítulo 17 ao capítulo 20. E com a permissão de nosso Deus, nós os encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!